pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Rafael Silva e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar continuando o tutorial sobre como está criando uma intro para canal do YouTube. Hoje então a gente vai estar mostrando para vocês como está fazendo a parte da sonorização, como você pode estar adicionando aí os efeitos sonoros, uma música de fundo aí na sua intro, certo? Se você não assistiu esse primeiro tutorial aqui, vou estar deixando um link na descrição para você assistir e aprender como está criando uma intro aí no After Effects, ok? E hoje então a gente vai estar utilizando o Sony Vegas para poder fazer a parte da sonorização da intro. Primeira coisa então, pessoal, realizem aqui o download dos arquivos que a gente vai estar utilizando neste tutorial. Vão estar aqui então todos os arquivos que a gente utilizou no tutorial anterior e também que a gente vai estar utilizando aqui nesse tutorial. O link vai estar na descrição para vocês estarem realizando o download. Então vamos lá, pessoal, vamos abrir aqui o nosso Sony Vegas, tá ok? Eu estou utilizando aqui o Sony Vegas na versão Pro 13 e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então, pessoal, é vir aqui em File, New. E aqui a gente vai definir o nosso template, né, na resolução de 1280 por 720. Então a gente vai escolher essa resolução aqui, certo? 720-30p, vai ficar aqui então em 1280 por 720, que é uma qualidade em HD aí para o YouTube. Então depois que você define isso aqui, você vai dar um OK. Aqui então agora a gente pode estar vindo na pasta que contém os nossos arquivos. E aqui então vou estar arrastando a intro que a gente criou. Vamos aqui arrastar para o Sony Vegas e vamos jogar aqui nessa guia Project Media. Como vocês podem ver, tem 3 guias aqui. Vamos arrastar então a intro para essa guia aqui Project Media. Então depois disso a gente vai arrastar a nossa intro aqui para a nossa timeline. Depois então de adicionar aqui a intro na timeline, agora a gente vai começar a adicionar aqui os efeitos sonoros e depois a gente adiciona a música de fundo. Então vamos lá, pessoal, com o scroll aí do seu mouse você pode dar um zoom aqui para melhorar, né, a visualização aqui para você ver, para você conseguir adicionar aqui os efeitos sonoros com mais facilidade. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos dar um play aqui para a gente visualizar os efeitos que tem na nossa intro e depois a gente adiciona os efeitos sonoros. Então mais ou menos aqui, né, pessoal, mais ou menos aqui esse efeito aqui no nosso texto dicas, né, como se estivesse sendo digitado, é um efeito que a gente adiciona no After Effects. Então agora a gente pode estar adicionando aqui um efeito sonoro, né, de teclado, como se estivesse sendo aí esse texto aqui sendo digitado. Então a gente vai adicionar esse tipo de efeito sonoro, então para isso a gente deixa aqui o indicador onde vai começar aqui o efeito no nosso texto dicas. Se você quiser, você pode adicionar um efeito sonoro aqui nos sólidos, nesse sólido azul aqui também, e no sólido verde. Eu não vou estar adicionando, vou estar adicionando aqui mais nos nossos textos, porque eu acho que fica mais interessante, mas fica ao seu critério. Se você quiser adicionar efeitos sonoros nos sólidos que a gente criou aí na nossa intro, você também pode estar adicionando. Vou aqui então posicionar o nosso indicador aqui no momento que começar o efeito aqui no nosso texto. Vamos voltar à nossa pasta e vamos arrastar aqui esse efeito sonoro para o Sony Vegas. Vamos deixar aqui na guia Project Media. E vamos arrastar então aqui esse efeito sonoro, onde está o nosso indicador. Aqui a gente vai posicionar o áudio, né, desse efeito sonoro. Vamos aqui posicionar onde está o indicador aqui, para a gente deixar de forma correta aqui, né, o efeito sincronizado com o efeito aqui no nosso texto. E agora vamos colocar o indicador aqui para frente, no momento que terminar o efeito no nosso texto. E vamos apertar aí S e vamos deletar agora essa outra parte, selecionar essa outra parte aqui do efeito sonoro e apertar Delete. Novamente a gente vai aqui selecionar o áudio e vamos posicionar o indicador aqui no momento que vai começar o efeito no nosso texto e novamente vamos apertar S e vamos deletar essa outra parte aqui do efeito sonoro. Se você quiser, você pode estar pré-visualizando o resultado, então é só dar um play aqui. E como vocês podem ver agora, parece que o texto dicas está sendo digitado, certo? Então agora a gente pode estar fazendo o seguinte, pessoal, vamos aqui diminuir o volume do áudio do nosso efeito sonoro, vamos deixar mais ou menos aqui em menos 4.3 dB, ok? E agora vamos adicionar aqui esse mesmo efeito sonoro no nosso outro texto aqui, tutoriais. Então vamos posicionar o nosso indicador no momento que começar aqui o efeito no nosso texto tutoriais. Mais ou menos aqui está interessante, então vamos aqui novamente arrastar o efeito sonoro e aqui vamos posicionar o efeito sonoro aqui, o áudio do efeito sonoro, para sincronizar com o nosso texto tutoriais. Novamente a gente coloca o indicador no final do nosso texto, mais ou menos aqui. Então agora a gente aperta S, seleciona essa parte aqui do efeito sonoro e aperta Delete, tá ok? Vamos selecionar o áudio novamente, vamos posicionar aqui novamente o indicador. No momento que começar aqui
o efeito no nosso texto tutoriais, vamos apertar S novamente, vamos deletar. Vamos aqui diminuir o áudio, colocar mais ou menos aqui, colocar aqui em 4.3 dB novamente. Vamos pré-visualizar aqui a nossa intro, o resultado aqui da nossa intro por enquanto. Como vocês podem ver, já está ficando melhor a nossa intro, né? Está ficando mais interessante. Agora a gente vai adicionar aqui um efeito sonoro ao nosso logo. O nosso logo aí, como vocês podem ver, tem um efeito aqui como se estivesse pingando, né? Digamos assim, como se fosse uma bola de basquete, digamos assim, ele esteja aqui pingando. Então você pode adicionar um efeito sonoro de uma bola de basquete, por exemplo. Você pode adicionar o efeito sonoro que você quiser. Vou estar adicionando aqui um efeito sonoro que vai estar aqui nessa pasta. Esse efeito aqui. Então vamos arrastar esse efeito para o Sony Vegas e vamos posicionar primeiramente aqui o nosso indicador no momento em que iniciar aqui o efeito no nosso logo. Mais ou menos aqui está interessante. Então vamos arrastar agora o efeito sonoro para a nossa timeline aqui. Vamos posicionar o nosso efeito sonoro. Vamos colocar o indicador aqui um pouco mais para frente e apertar S, tá ok? E vamos aqui separar o nosso efeito sonoro e vamos colocar o indicador quando a nossa logo ali novamente faz o efeito de pingar, digamos assim. Então aqui a gente adiciona o efeito sonoro novamente e para finalizar a gente posiciona o nosso indicador um pouco mais para frente aqui, no momento que o efeito terminar ali no nosso logo, e a gente aperta S e deleta essa parte aqui do áudio do efeito sonoro. Aqui a gente vai diminuir também o nosso áudio, vamos mais ou menos colocar aqui em 4.3 também. 4.3 já está interessante. Vamos aqui agora adicionar, vamos diminuir também o volume dessa outra parte aqui do efeito sonoro. Vamos colocar 4.3 também. E agora vamos dar um play aqui para visualizar aqui o resultado. Se você quiser adicionar outro efeito sonoro, aí você pode estar adicionando, certo? Vou estar deixando um link aí do nosso canal do YouTube Efeitos Sonoros Grátis, que tem vários efeitos sonoros gratuitos, sem copyright, que vocês podem estar utilizando. Aqui então está ficando interessante a nossa intro, então a gente pode continuar aqui. Só vamos visualizar novamente o resultado. Vou posicionar aqui o efeito sonoro um pouco mais para trás, essa parte aqui do efeito sonoro um pouco mais para frente, na verdade, né? Vamos adicionar aqui esse efeito sonoro um pouquinho mais para frente, mais ou menos aqui. E agora vamos continuar aqui o nosso tutorial e vamos aqui então agora adicionar um efeito sonoro a esse texto aqui. Então mais ou menos aqui, quando o efeito sonoro iniciar, mais ou menos aqui, a gente vai adicionar aqui um outro efeito sonoro. Então vamos adicionar esse efeito sonoro aqui. Então vamos arrastar o efeito sonoro para o Sony Vegas e vamos arrastar aqui para a timeline. Então agora vamos colocar o indicador aqui na posição aqui que termine o efeito no nosso texto. Mais ou menos aqui está interessante. Então vamos apertar S, vamos deletar essa outra parte aqui do efeito sonoro. E esse áudio aqui a gente vai diminuir aqui o volume até mais ou menos 10.6 dB, tá ok? Vamos diminuir mais ou menos aqui. Vamos pré-visualizar o resultado. Ficou interessante aqui o resultado desse efeito sonoro que a gente adicionou. Se você quiser, você pode adicionar outro efeito sonoro aí também. Ok? Então, para finalizar agora, pessoal, a gente vai adicionar aqui um efeito sonoro a esse sólido preto aqui. Esse sólido preto aqui é um efeito que a gente adicionou para finalizar a nossa intro. Como vocês podem ver aqui, esse sólido preto ele vai aqui, digamos assim, tampar a nossa intro, né, para finalizar aqui a nossa intro. Então a gente pode estar adicionando aqui um efeito sonoro também. Vamos adicionar esse efeito sonoro aqui. Vamos posicionar primeiramente aqui o indicador. No momento que começar aqui o efeito no nosso sólido preto, mais ou menos aqui está interessante, então vamos arrastar aqui o efeito sonoro, vamos posicionar aqui corretamente, vamos apertar S, deletar essa primeira parte e vamos aqui colocar o indicador no final aqui mais ou menos e vamos apertar, vamos selecionar o nosso áudio primeiro, vamos posicionar aqui o indicador mais ou menos no final aqui da intro, vamos apertar S e vamos deletar essa parte aqui. E agora vamos diminuir aqui o áudio aqui da nossa intro, para a gente visualizar aqui melhor, a gente pode estar então aqui dando um zoom com o scroll aqui do nosso mouse e vamos aqui diminuir o áudio, vamos mais ou menos colocar aqui 17.6 dB, tá ok? Vamos diminuir o áudio para 17.6 dB e agora vamos aqui diminuir o zoom e vamos aqui pré-visualizar o resultado da nossa intro. Nossa intro está ficando mais interessante aqui com os efeitos sonoros. E é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, esse último efeito sonoro que a gente adicionou é um efeito sonoro de encerramento. Ficou interessante aí.
Tá ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Para finalizar, a gente vai adicionar aqui a nossa música de fundo, o nosso áudio de fundo. Vamos arrastar aqui para o Sony Vegas. Esse áudio aqui eu baixei no site Audio Jungle. Tá ok? Vou estar deixando o link aí desse site também, se vocês quiserem estar comprando músicas aí profissionais para suas intros, para os seus vídeos no YouTube. Esse áudio aqui é um áudio gratuito e o único problema desse áudio gratuito é que fica falando aí o nome do site, né, Audio Jungle, nessa música aqui, né, nesse áudio que a gente realizou o download, tá ok? Mas se você quiser, você pode estar acessando o site Audio Jungle lá e estar comprando a música, e aí então a música vai vir sem nenhuma marca d'água, não vai estar então falando o nome aí Audio Jungle. Então vamos lá, pessoal, vamos aqui posicionar o indicador para o início da nossa intro, vamos arrastar aqui o nosso áudio. E agora aqui então é só a gente ajustar o nosso áudio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é posicionar o indicador mais ou menos aqui e apertar S e deletar essa primeira parte aqui desse nosso áudio. Vamos agora arrastar o áudio para o início e vamos aqui então agora colocar o indicador no final aqui da nossa intro. Vamos posicionar aqui corretamente e vamos apertar S aqui no nosso áudio, né? E vamos deletar essa outra parte aqui do áudio. Então agora, pessoal, a gente vai vir aqui no nosso áudio, vamos aqui colocar um efeito de fade out aqui no final do nosso áudio, tá ok? Vamos deixar aqui esse efeito fade out mais ou menos aqui. E vamos aqui no início do nosso áudio, nessa parte aqui azul, vamos colocar aqui um fade in, mais ou menos aqui tá bom. E vamos aqui diminuir o volume aqui do áudio aqui da nossa música de fundo. Então vamos mais ou menos deixar aqui em menos 4.8 dB. E vamos dar um play aqui para a gente visualizar o resultado aqui. Você pode estar alterando aqui a visualização, a pré-visualização aqui de quarter para full, tá certo? Para você ver com a qualidade aí real da sua intro, né? Com a qualidade HD da sua intro. Então vamos lá, vamos dar um play aqui. Isso aí, pessoal, como vocês podem ver, quando vocês adicionam, se vocês só adicionarem os efeitos sonoros, né, não fica muito interessante a sua intro, mas quando você adiciona aqui uma música de fundo, a intro fica bem mais interessante, fica bem mais legal. Então agora, para finalizar, pessoal, a gente vai renderizar aqui a nossa intro. Vamos aqui então selecionar essa parte amarela aqui, esse indicador aqui. Vamos colocar então essa parte amarela no final da nossa intro, né, e no início aqui da nossa intro, para a gente então estar renderizando. Vamos aqui então agora File, vamos agora em Render As. Aqui então, pessoal, a gente vai estar escolhendo aqui a configuração Windows Media Video V11, tá ok? E vamos colocar aqui, vamos deixar marcado essa opção aqui, 6 Mbps, vai ficar na resolução aqui em HD 720-30p, vai ficar na resolução em HD como a gente adicionou. E aqui a gente pode estar colocando o nome aqui da nossa intro, né? Vamos adicionar aqui um nome à nossa intro. Vou colocar aqui de intro mesmo, intro vinheta. Você pode estar escolhendo o lugar que você vai salvar aí a sua intro. Vou deixar aqui na área de trabalho, vou clicar aqui em salvar e agora vamos clicar aqui em render para começar a renderização então da nossa intro. Finalizada aqui a renderização, vamos clicar aqui em Open para abrir a nossa intro e agora vamos então visualizar aqui o resultado final. Então é isso aí, pessoal, todos os arquivos que a gente utilizou aqui nessa intro vai estar sendo disponibilizado aí para vocês estarem realizando download. Inclusive a gente vai estar deixando aqui os arquivos para você editar a intro, certo? Se você não quiser criar uma intro, basta então você editar a intro que a gente mostrou aqui como está criando. Vou estar deixando um arquivo aí, você edita e coloca aí o nome do seu canal e você pode estar utilizando aí no seu canal, certo? Espero que vocês tenham gostado deste tutorial, se inscreva aí no canal, deixe o seu like aí no vídeo e até a próxima, valeu!